E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. Hoje nós vamos falar sobre o comando de saída de dados. Na última aula nós falamos sobre o processo de entrada, processamento e saída, e hoje nós vamos nos aprofundar um pouco no processo de saída de dados. O processo de saída de dados, como vimos, ele é um processo de o computador exibir um dado para o usuário. A gente viu na última aula que esse processo de saída pode ser feito numa impressora, pode ser feito na tela de um computador e pode ser feito em outros dispositivos de saída, como arquivos de texto, arquivos binários e outros meios. No nosso caso, os algoritmos que nós vamos fazer, a princípio nós vamos dar saída de dados na tela do computador. Isto é, nós vamos buscar fazer programas de computador que vão interagir com o usuário exibindo mensagens na tela do usuário mesmo. Em C++, nós temos o comando cout, que é responsável por fazer esse processo. Nos exemplos que a gente viu até hoje, nos exemplos simples que nós vimos, tinha um comando cout lá. Em todos os exemplos que a gente viu até hoje, em todas as aulas que a gente fez até o momento, tinha um comando cout lá presente. E vocês tinham observado, foi possível perceber, que esse comando cout ele exibia realmente mensagens na tela. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco, vendo mais detalhes desse comando, como que a gente pode utilizá-lo, que variações que a gente pode colocar nele, certo? Para a gente conseguir trabalhar melhor com a saída, trabalhar com ela de forma mais precisa. Vimos na última aula que o comando cout ele depende, né, da biblioteca IOStream do C++, e ele fica dentro do namespace std. Então, para a gente usar o comando cout, precisamos incluir essa biblioteca e usar esse namespace no nosso código. Nós vamos agora fazer uma prática de uso do cout e nós vamos fazer alguns exemplos, certo? Nós vamos fazer esses exemplos aqui. Nós vamos usar hoje, pode ser o dev C++. Vamos alternando, né? Cada aula a gente vai usando uma ideia diferente. Na última aula nós usamos o IDE1, hoje nós vamos usar o dev C++. Então, abri o dev, eu vou criar um novo arquivo, antes eu vou criar uma pasta aqui para organizar o meu código, então eu vou criar uma pasta chamada entrada. Criei a pasta, agora eu vou criar um novo arquivo. Ok? Vamos lá, vamos começar a escrever o nosso código. Então, eu começo colocando esse símbolo, include IOStream. Depois, eu coloco using namespace std. Crio a minha função principal, abro chaves. Não posso me esquecer de colocar o comando return 0. Ok. Essa quantidade de espaços aqui entre os comandos, ela não é obrigatória. Então, eu não era obrigado a soltar essa linha, nem essa linha aqui de baixo. Se eu quisesse, poderia estar assim. Eu costumo deixar separado para ficar apenas para separar as seções mesmo do meu código. Não é uma obrigatoriedade, não. Só por questão de organização mesmo. Vou salvar o meu código, então eu posso pressionar o atalho Ctrl S, ou então eu poderia clicar nesse íconezinho aqui de um disquete, né? Vou apertar Ctrl S. Vou escolher a pasta que eu criei, no caso está na minha área de trabalho, a pasta entrada. O meu arquivo vai se chamar entrada.cpp. Ok? Dei o nome do meu arquivo, vou clicar agora em salvar. Ok, está salvo meu projeto, meu arquivo. E aí, os exemplos que a gente fez até hoje eram assim, ó, cout, um texto qualquer, funcionou. Esse foi o exemplo que nós usamos até hoje. O comando cout, para ele funcionar, ele precisa da biblioteca, precisa do namespace, e até hoje, um comando cout, um símbolo de menor menor, esse símbolo ele é obrigatório, e na frente eu coloco o valor que eu quero exibir. Esse valor vai ser exibido na tela para o usuário. Quando eu testo esse programa, eu vou clicar aqui em executar, compilar e executar. Das próximas vezes eu vou apertar só a tecla F11. Quando eu clico, ele compila e executa e observe. Ele exibiu na tela o texto funcionou. Eu posso ter no meu programa situações em que eu quero exibir apenas um caractere.
E aí eu poderia talvez fazer assim, ó. Aqui eu estou exibindo um conjunto de caracteres, né, uma palavra, e eu poderia mostrar apenas um caractere. Então eu vou testar o meu código, ó. Vou apertar a tecla F11 e realmente ele exibiu um caractere na tela, né, uma letra F. Quando eu falo de um caractere, né, não necessariamente é só letra, né? Pode ser número, pode ser inclusive um símbolo. Então, um símbolo de mais, por exemplo, funcionaria da mesma forma. A questão é, eu falei de um caractere por quê? Porque tem uma diferença que é o seguinte: quando eu estou trabalhando com apenas um caractere, eu tenho a opção de usar, ao invés do símbolo de aspas duplas, as aspas comum, né? Tem as aspas, né, que são esse símbolo desses símbolozinhos duplos aqui, ou eu poderia usar ela simples. No meu teclado, por exemplo, na mesma tecla, né, eu tenho o símbolo das aspas duplas e eu tenho o símbolo dessas aspas simples aí. O apóstrofo, né? Esse símbolozinho eu vou chamar de aspas simples. E quando eu vou mostrar um caractere apenas, eu tenho a opção de não usar aspas duplas. Se eu quiser, eu posso usar apenas a aspas simples. Vamos testar então o nosso código. E funcionou da mesma forma, ok? Então, o primeiro exemplo é, para mostrar um conjunto de caracteres, eu posso usar aspas duplas. Para mostrar apenas um caractere, eu posso usar ou aspas duplas ou aspas simples. Tanto faz. Então, esse primeiro item aqui nós já vencemos, né? Exibir texto com apenas um caractere ou vários caracteres. Agora vamos para o segundo tópico, exibindo valores numéricos. Vamos lá. Voltando aqui. Caso eu queira mostrar valor numérico, eu posso mostrar o valor sem a necessidade do uso das aspas. Então, por exemplo, se eu quero exibir o número 20, eu posso deixar o número 20 assim. Se eu apertar F11 para compilar e executar, observem, o programa deu a saída com o número 20 na tela. Ok, tudo conforme esperado, né? Está funcionando normalmente. Caso eu queira exibir valores decimais, por exemplo, digamos que o número 7,3, será que vai funcionar? Vamos lá, 7,3. O separador de casas decimais, na verdade, em C++, não é uma vírgula, é um ponto. Então, eu vou escrever meu código dessa forma, 7,3, certo? Quando eu coloco esse valor, aqui, ele exibe o valor na tela para mim. E atenção que eu não preciso colocar as aspas. Então, valores numéricos, tanto inteiros quanto valores decimais, valores com casas decimais, eu não vou colocar as aspas. Quando é mais de um caractere, eu uso aspas duplas. Quando é apenas um caractere, eu posso deixar entre aspas simples, certo? Então, até agora, vimos o primeiro item, né? E o segundo item. Agora, atenção a esse tópico aqui, exibindo vários valores utilizando o operador menor-menor. É interessante entendermos o seguinte, às vezes eu preciso de exibir mais de um valor na mesma linha. Nesse caso, eu vou separando os valores usando o operador menor-menor. Como que é isso? Imagina que eu quero escrever assim, eu tenho 2 filhos. Eu poderia, então, fazer uma separação assim, ó. Primeiro, o computador vai exibir na tela o texto eu tenho. Esse texto eu tenho está entre aspas duplas. Eu vou inserir depois o número inteiro, que é o número 2, e aí eu não vou colocar aspas nele. Vou colocar outro menor-menor e escrever a palavra filhos. E escrever um ponto final também. Se eu testar esse programa, o que vai acontecer? Vamos pressionar F11 e vamos olhar para a saída que ele deu. Observem, o programa mandou escrever na tela, eu tenho 2 filhos. Atenção para a separação dos valores usando o operador menor-menor. Entretanto, observem, ele colocou eu tenho espaço 2 e entre o 2 e a palavra filhos ele não inseriu espaço nenhum. O porquê disso? Por que
um espacinho não foi inserido nesse ponto? O motivo é simples aqui, deixa eu deixar esse zoom aqui. Ó, esse primeiro espaço aqui, que foi colocado depois da palavra tenho e antes do número 2, ele veio porque eu simplesmente inseri um espaço aqui depois do tenho e antes das aspas. Agora, observe, depois do 2 e antes da palavra filhos, não tem nenhum tipo de espaço para ser exibido na tela. Portanto, ele escreveu o número 2 e a palavra filhos bem juntinha. Ah, Fernando, se eu desse alguns espaços aqui, iria fazer diferença no meu código? Não, não faz diferença nenhuma. Tá? Se eu testar esse código aqui, ó, vamos executar novamente. Observem, continua dando a mesma saída. O número 2 permanece junto com a palavra filhos. Então, se eu quiser separar o número 2 da palavra filhos, basta eu chegar aqui dentro das aspas e colocar um espaço, assim como eu coloquei agora. E aí, se eu testar o meu código, vamos lá. Agora, o número 2, né, está separado da palavra filhos, ok? Esse processo é bem simples. E aí alguém podia falar, Fernando, mas poderia estar... Por que eu tive que separar? Eu tenho 2 filhos, por que o 2 estava separado? Eu poderia fazer de uma forma diferente? Eu poderia fazer assim, tirando essa parte aqui e colocando o número 2 assim? Poderia. Essas formas aqui, elas são equivalentes, né? Se o objetivo é apenas escrever na tela o texto eu tenho 2 filhos, poderia ser dessa forma ou poderia ser dessa forma. Os resultados são os mesmos, certo? Inclusive, observem, nas últimas aulas a gente aprendeu sobre comentários, então eu vou comentar essa linha aqui agora. E quando eu comento a linha, é uma coisa muito comum de ser feita, a gente comenta a linha para a gente inutilizar essa linha na interpretação do compilador. Quando o compilador for analisar essa linha, o compilador vai achar que isso é um comentário, então ele não vai nem executar essa linha. Essa linha vai ser irrelevante para o compilador no momento que ele estiver construindo o meu executável. Então eu vou executar esse programa, observem, essa linha de baixo não vai ser nem executada. A linha que eu comentei, ela nem foi executada. A única que foi executada foi essa linha de cima, a linha 7. E ela está exibindo a mensagem, né, como a gente esperava. Ali, eu tenho 2 filhos. Igual a gente estava esperando. As duas linhas são equivalentes. Só que, se eu deixo as duas linhas e eu tento compilar o meu código novamente, ó, fechei o executável, né? Eu tenho sempre que fechar antes de compilar novamente. Vou tentar compilar o meu programa novamente e vamos lá. O que o programa de computador fez? Ele exibiu para mim a mensagem: eu tenho 2 filhos, ponto. E em seguida, coladinho, ele começou a outra frase: eu tenho 2 filhos. Ok, mas não está 100% certo, assim. O ideal seria, se eu quisesse escrever as duas coisas numa linha só, né, talvez eu desse um espaço aqui antes desse eu. Então, eu poderia dar um espaçozinho aqui antes da segunda frase, e ia melhorar um pouco. Então, eu poderia ou dar um espaço aqui, ou talvez dar um espaço aqui. Eu tenho as duas alternativas, uma ou outra iria resolver o problema. Dessa forma, se eu compilar meu programa, ele melhorou um pouquinho, ele colocou, né, as frases separadas. Agora vamos pensar. E se eu quisesse escrever na linha de cima o texto eu tenho 2 filhos e na linha de baixo eu quero escrever o texto eu tenho 2 filhos também? Eu posso usar, e aí vamos seguir o nosso esqueminha aqui, eu posso criar uma quebra de linha usando uma constante chamada endl. Endl vem de endline, fim da linha. Então, eu vou fazer uma quebra de linha. Nesse momento aqui, ó, eu posso fazer assim, menor, menor, endl. Sintaticamente, meu código permanece correto. Observem, eu tenho o cout, um menor, menor, eu tenho uma constante em texto, então ela está entre aspas duplas, eu coloco o menor, menor, eu tenho um separador de quebra de linha, ok? Então, o primeiro comando termina aqui. Na linha de baixo, eu começo um segundo comando, cout, menor, menor,
eu tenho um texto, entre aspas duplas, menor, menor. Eu tenho o valor inteiro, ele, por ser inteiro está sem aspas. Eu coloco menor, menor. Eu tenho um texto, entre aspas duplas. Então, meu algoritmo, né, está escrito de forma correta. Eu vou compilar meu algoritmo mais uma vez. E vamos observar. Ele exibiu, então, os valores separados, com quebras de linha. E assim, vocês podem usar a criatividade de vocês. Querem dar mais espaços? Podem usar mais endl. Ah, Fernando, eu queria fazer tudo em um comando só. Eu não precisaria usar, então, dois comandos cout. Eu poderia fazer assim, ó. Já que no comando cout eu posso colocar os valores todos separados por menor, menor, então eu poderia fazer o seguinte, apenas. Eu coloco o texto cout, eu tenho dois filhos, menor, menor, um endl, menor, menor, outro endl, menor, menor, o texto eu tenho, menor, menor, o número 2, menor, menor, filhos, e o ponto e vírgula vem só no final uma vez só. Dessa forma, se eu compilar o meu programa, observem, ele deu o resultado, né? Eu tenho dois filhos, duas quebras de linha, e o texto eu tenho dois filhos novamente. Atenção que essa linha ficou um pouco extensa, e se eu quisesse, talvez, só descer isso aqui, ó, dar um Enter e colocar assim, eu poderia também. Que aí eu fico entendendo, né, que existe um comando cout, ele começa escrevendo algumas coisas na tela, na linha de baixo eu continuo com o mesmo comando cout. Atenção, eu não coloquei um ponto e vírgula aqui, e nem posso, porque o comando não está terminando nessa linha de cima. O comando, nesse caso, está terminando nessa linha aqui. Essas duas linhas representam o mesmo comando. Poderia estar tudo numa linha só, eu preferi colocar em duas linhas. Certo? Continuando, próximo passo, nós podemos também inserir quebras de linha usando um caractere de escape chamado /n. E olhem como ele está aqui, ó. Nesse exemplo, eu coloquei ele entre aspas duplas. Poderia estar entre aspas simples também, já que ele é um caractere. Lembra que eu falei? Quando é apenas um caractere, ele pode estar entre aspas duplas ou pode estar entre aspas simples. Vamos lá, vamos ao exemplo. Então, a regra é, endl faz quebra de linha. A gente viu isso. Outra forma de fazer quebra de linha seria colocar dentro das aspas duplas, em qualquer lugar, um símbolo /n. Atenção que a barra tem que ser essa aqui que eu estou usando, ó. Essa barra invertida. Podemos chamá-la de contrabarra, né? Aqui é uma contrabarra, nós temos que usar esse tipo de barra aqui. No caso, no meu teclado aqui, ela fica do lado da letra Z. Em teclados diferentes, ela pode estar em lugares diferentes também. Eu coloquei um /n, eu poderia colocar um monte de /n aqui. Às vezes é mais prático, né, escrever esse /n dentro das aspas do que colocar um menor, menor endl. Fica a critério de cada um. Vamos testar o nosso programa. Eu coloquei 4 quebras de linha e observem, ele colocou um espaço maior entre as duas frases. Eu poderia também, como eu falei no exemplo, como era apenas um caractere, eu poderia colocar entre aspas simples. Obviamente, né, eu tenho que colocar um separador, menor, menor, e eu posso colocar dessa forma. Menor, menor, nesse caso eu tenho o caractere /n, outro menor, menor, opa, esse outro menor, menor aqui não tem, na verdade, né, porque já tem o menor, menor aqui embaixo. Então, ficamos assim, né? Se eu testar esse meu código, observem, funcionou da mesma forma, só que agora a quebra de linha não está sendo feita com a constante endl, ela está sendo feita com o caractere de escape /n. Eu coloquei um /n aqui e ele pulou de linha para mim, quebrou a linha. Finalmente, para terminarmos essa aula hoje, temos que ver um outro caractere que ele é utilizado também, que é o caractere /t. E a ideia dele é simples. O caractere /t ele serve para inserir alguma tabulação. É o mesmo que eu apertar a tecla Tab do meu teclado. Quando eu aperto a tecla Tab, observem, ó, ela vai dando esses espaços maiores, né? Dependendo de programa para programa. No meu caso, eu vou colocar então alguns /t
aqui no meio do meu texto. Então, eu tenho /t, /t, 2, aqui eu vou colocar alguns /t, 2 /t's aqui. Entre filhos, eu vou colocar um /t aqui só. Vamos testar esse programa. E alguns /t's, né, alguns espaços maiores foram inseridos em toda vez que eu coloquei um /t dentro do meu texto. Ok, pessoal? Basicamente, o que a gente tinha para hoje, nessa aula de hoje, era isso. A gente vai usar o comando cout sempre que eu precisar fazer o meu programa exibir uma mensagem na tela para o usuário. Uma mensagem de saída de dados. Sempre que eu precisar dar uma saída de dados, eu vou usar cout. E o cout eu vou usar, sempre para eu usar o cout, eu tenho que saber, né, como usar o operador menor para separar os valores, e eu tenho que saber distinguir as situações que eu vou usar aspas duplas, aspas simples, as situações que eu vou separar os valores usando o menor, como fazer o uso do /n e do /t, certo? /n e /t são caracteres de escape, eles podem estar entre aspas duplas ou aspas simples. Temos que lembrar disso também. Voltando aqui, ó, foi bom eu ter falado sobre isso, porque eu poderia fazer assim, ó. Eu tenho 2. Imagina que eu quero fazer a separação aqui usando /t, mas com aspas simples. Então, eu tenho que fazer isso aqui, né? Separar, colocar um /t, vim aqui, colocar um menor. Dessa forma está correto. Observe, um texto com vários caracteres com aspas duplas, um caractere de escape /t com aspas simples e o outro texto com aspas duplas. Dessa forma, o meu código ainda permanece escrito de forma correta. Vamos compilar, vamos observar e observem os espaços aí aplicados no meu texto. Ok, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Então, para hoje, a gente tinha só isso, pessoal. Nós vimos aqui o uso do comando cout e vimos alguns exemplos. É importante que vocês pratiquem, certo? Peguem um texto, comecem a escrever um texto com quebras de linha, um texto com tabulação, vejam aí as situações de separação usando o operador menor, coloquem valores numéricos inteiros, valores numéricos reais, brinquem com isso um pouco para vocês se acostumarem com essa escrita. Esse é o primeiro comando que a gente está aprendendo, assim, que a gente está entrando e olhando os detalhes dele. Com o tempo, à medida que a gente for avançando nesse curso, a gente vai aprendendo novos comandos. E é importante assim, que sempre quando a gente passe para um novo comando, os anteriores já estejam entendidos. Então, antes da gente passar para as próximas aulas, antes da gente seguir daqui para frente, é importante a gente ter dominado essa parte da saída de dados. Ok? Agradeço a atenção de todos, espero que tenham entendido esse processo. É um processo simples, mas vai exigir um pouquinho de prática para a gente memorizar, certo? E vejo vocês aí na próxima aula, onde nós vamos falar de um pouquinho de variáveis e um pouquinho do mecanismo de entrada de dados. Hoje foi a aula de saída, próxima aula sobre variáveis e entrada de dados. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.